Prepare-se para histórias intrigantes, relatos e teorias que vão desafiar a sua imaginação. Enigmas, ufologia e o sobrenatural. Vamos adentrar nesse mundo em que muitos são céticos, mas todos têm interesse e sempre têm alguma história para contar. Eu sou Jackson. Seja muito bem-vindo. Anos atrás, meu irmão e eu costumávamos passar os finais de semana e feriados na casa de um amigo, David, que ficava em Franco da Rocha, cidade próxima à nossa. A mãe dele, Dona Ana, era diretora de um presídio nos arredores da cidade e morava numa das casas reservadas aos funcionários. Por meses, fomos frequentemente para lá. Passamos inclusive a levar outros amigos conosco. Seguíamos os dias explorando a pé ou a cavalo as tantas estradinhas de terra batida que se perdiam pelos campos e matas do lugar. Foi uma época muito boa e divertida de nossas vidas. Alguns meses depois, acabamos por fazer amizade com um morador local, Éder, que vivia em um sítio próximo. Ele passou a nos acompanhar em quase todas as vezes que íamos para lá. Éder era um sujeito meio estranho, sinistro. Afirmava poder conversar com almas e espíritos e dizia inclusive estar em contato com algum tipo de guia espiritual que o acompanhava constantemente. Após um tempo, esse rapaz começou a tentar nos assustar e impressionar com essas histórias. A maioria dos meus amigos gostava dele, mas eu, meu irmão e David não conseguíamos simpatizar com ele e não lhe dávamos a mínima atenção. Foi então que as coisas passaram a dar errado. No começo não demos importância às inconveniências de Éder, mas, com o passar do tempo, sua influência nefasta começou a se fazer evidente. De um dia para o outro, brigas e discussões começaram a se tornar frequentes em nosso grupo de amigos, que até então era bastante unido. Discutíamos e nos indispunhamos por qualquer bobagem. David, meu irmão e eu acreditávamos ser tudo obra das maquinações desse cara, o que veio a se confirmar mais tarde. Certo dia, meu irmão veio me contar tê-lo ouvido falar de determinado amigo nosso para o outro. O sujeito estava nos manipulando, jogando-nos uns contra os outros e não entendíamos por quê. O pior, entretanto, veio depois. Numa noite, estávamos todos assistindo a um filme na sala da casa e não me lembro direito por quê, discuti severamente com meu irmão por algum motivo relacionado ao Éder. Dada a seriedade de nossa briga e quase termos partido para agressão física, David e o outro amigo separaram a briga. Meu irmão permaneceu na sala e eu resolvi ficar sozinho para evitar que entrássemos em conflito físico e partíssemos para as vias de fato. Lembro ter ficado em um estado de nervos tamanho que até eu ameacei matá-lo. Fui então para um dos quartos e tentei esfriar a cabeça na internet. Estava mais relaxado, menos nervoso. Foi quando tudo aconteceu. Notei que havia alguém parado na porta do quarto, de pé, olhando para mim. Pensei que fosse algum de meus amigos ou até mesmo meu irmão, vindo desculpar-se. Mas quando me virei, vi um homem, um rapaz alto, aparentando ter mais ou menos a minha idade, com cabelos louros, olhos azuis e barba curta. Usava calça e camisa brancas e um colete de cor marrom. Nunca havia visto aquela pessoa na minha vida, e antes que pudesse falar o que quer que fosse, esse estranho entrou no quarto e começou a dizer uma série de coisas que me apavoraram. Falava sobre assuntos particulares, que até onde me lembrava, não havia contado a ninguém, nem ao meu irmão ou aos amigos mais próximos. Perguntei quem ele era, se tratava de algum tipo de brincadeira. E ele não parava. Falava de forma debochada, num tom baixo, quase sussurrando. Sempre sobre assuntos delicados e íntimos, me alertando de que se não o escutasse e acatasse as suas orientações, me arrependeria mais tarde. Foi então que o sangue gelou nas minhas veias. Lembrei-me de que uma das histórias que Éder contava era de um espírito com o qual mantinha contato, e a descrição do tal espírito coincidia incrivelmente com a aparência do rapaz que estava na minha frente naquele momento. Em dado momento, cansei de ouvir aquela conversa. Convencido de não estar lidando com algo natural deste mundo, decidi dar um basta naquela situação. Comecei a fazer um esforço sobre-humano para não me descontrolar e fugir de lá gritando. Foi quando tomei uma decisão que, provavelmente, nunca mais repetirei na vida. Com um movimento rápido, me virei na direção que se encontrava e segurei num de seus braços.
Ele ainda tentou evitar meu toque, mas não teve tempo de desviar-se. Senti pele e carne quentes, como de uma pessoa normal. Eu o soltei e, mais uma vez, perguntei se era alguma brincadeira para me assustar. O rapaz insistia que precisava falar comigo de qualquer jeito. Dizia ter coisas de suma importância para me contar, mas não quis saber de nada. Não sei até hoje o que era aquela coisa, porém, firme em minhas convicções, levantei-me e passei a expulsá-lo da minha presença, usando as repreensões e banimentos da religião que professo. O afugentei da casa usando a autoridade do nome de Jesus. Ordenei que saísse de lá e não voltasse mais. Seja lá o que fosse aquela criatura, não contava com minha fé em Deus Todo-Poderoso. Ele tentou resistir, continuar falando, mas cedeu totalmente quando clamei aos poderes em que creio e o expulsei pela segunda vez. O estranho virou-se e caminhou apressado para o corredor adjacente ao quarto onde estávamos. Fui atrás dele e o perdi de vista apenas por um segundo, pelo tempo que sua figura saiu do meu campo de visão no canto da porta. No momento seguinte, ele não estava mais lá, em nenhum outro lugar da casa. Havia desaparecido por completo, como se nunca tivesse estado lá. Vasculhei os outros quartos, banheiro, cozinha, nem sinal de nada. Voltei até a sala e perguntei se alguém tinha visto alguma coisa. Meus amigos, sem entender direito, responderam que não haviam visto nada. Cheguei então à conclusão de que aquela havia sido a gota d'água. Já havia suportado o suficiente. Voltei ao quarto, desliguei o computador, deitei e dormi. No dia seguinte, bem cedo, arrumei minhas coisas e fui embora daquela casa, sem dar maiores explicações aos outros. Lembro de prometer a mim mesmo, no trem, nunca mais voltar a Franco da Rocha. Promessa essa que não consegui cumprir.